Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Lembra, para você mandar sua pergunta aqui para mim, entra lá no site institutonamaste.com.br. Gente, hoje eu queria responder a pergunta de um ouvinte nosso falando sobre felicidade. Assim, Ricardo, eu estudo sobre filosofia e me pergunto muito até que ponto que a felicidade é possível nesse mundo. Qual que é a sua visão entre a filosofia clássica da felicidade e o que Jesus ou os ensinos dos espíritos nobres nos trazem? Pô, que pergunta bacana, né? Diferentes tipos de pergunta aqui pra gente. Meu amigo, felicidade, sem dúvida alguma, é a busca de todos nós. E existem diversos caminhos, né, para que a gente possa alcançar esse estado de espírito elevado, né, que todo mundo busca. E, bem, já que você me deu o direito, né, de expor a minha opinião, eu vejo, gente, que não há um caminho único, exclusivo para a felicidade. O ser humano, em toda a história, de acordo com o período que nós vivemos, procurou, cada um, né, ao sabor da sua cultura, na sua condição histórica, trazer o que se entendia por felicidade. Né, os gregos pré-socráticos, né, acreditavam na felicidade muito ligada à questão da estrutura da razão, do conhecimento. Depois os socráticos acreditavam, né, na felicidade, na eudaimonia, que era uma fala profunda que Aristóteles trouxe como viver uma vida bela, uma vida justa, uma vida virtuosa, que eu acho muito lindo também. Depois nós vamos encontrar aí os estoicos, epicuristas, são escolas gregas, você não precisa se preocupar com isso, mas falando mais ou menos a mesma coisa, né, de você buscar a medida certa, um equilíbrio, né, aqui na vida humana para que você pudesse ser feliz. Claro, cada um aí tem características específicas, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas para mim o ponto central é que, veja, desde antigamente o homem busca o entendimento do que significa ter uma vida leve e feliz. Você vê nessa mesma época, mais ou menos entre o século VI e primeiro, antes de Jesus, nós vamos ter Confúcio na China, simultaneamente aos gregos que eu citei, falando da felicidade como uma forma de viver ética no campo da sociedade, dos governos. Lao Tse falando da felicidade como alguém que alinha-se ao Tao, que seria o seu projeto de vida, né? Seria o hálito de Deus, o seu propósito comum. Nós vamos encontrar o próprio Buda, né? O príncipe Siddhartha Gautama se tornando Buda histórico, mostrando que a felicidade é se libertar dos desejos e aprender a abraçar uma vida harmoniosa e feliz. Tá vendo? Cada um traz a sua contribuição. E eu vou dizer para você que eu acho que está todo mundo certo integralmente? Não sei, mas também acredito que não está todo mundo errado integralmente. A gente pode aprender um pouquinho com cada um. E aí onde que está a conexão com o que Jesus ensina? Todos eles falavam, gente, do ponto de vista do autoconhecimento e da libertação de paixões da matéria. Sem dúvida alguma. Aonde que o Cristo transcende todos esses seres? Quando Jesus traz a prática do bem e a caridade. Jesus, ele insere, gente, a compaixão em um trabalho voluntarioso de fazer o bem a outrem, que até então não se colocava como uma condição para ser feliz. Né? Nas escolas antigas, essa busca da felicidade era mais ou menos uma forma de viver individual. Jesus mostra que não adianta eu querer ser feliz sozinho, se tem pessoas do meu lado que estão sofrendo, entende? Ele próprio deu esse testemunho, não adianta eu ter a leveza e a serenidade da ataraxia grega, que era a palavra que se utilizava para uma mente calma e tranquila, se infelizmente a minha mente está perturbada porque o meu irmão está sofrendo, entende? Porque eu tenho um problema grave acontecendo aqui do lado e eu vou fingir que não está acontecendo nada comigo? Não existe. Então a felicidade que Jesus ensina é a felicidade daquele que ama. Chico Xavier e tantos outros missionários nos lembram tão bem, né? Daquele que se doa, né? De Madre Teresa lá na Índia, de Irmã Dulce nas ruas da Bahia, daquele que faz o bem, né? Nosso Frei Damião lá no Nordeste. E quantos seres que vão descobrindo no ato de dar, né? De se doar, enquanto ao mesmo tempo você se liberta das paixões, você tem uma vida virtuosa, como isso é maravilhoso. E aí vem a doutrina espírita maravilhosamente no depoimento dos espíritos que Allan Kardec traz, com depoimentos lindos sobre aqueles seres que desencarnaram e procuraram ter uma vida assim, equilibrada, feliz, ajudando os outros. Leia o livro Céu e Inferno, segunda parte, Espíritos Felizes, vão ver vários relatos de desencarnados mostrando como foi bom ter vivido uma vida seguindo esse caminho do meio, do equilíbrio. Tá bom? Nossa, me perdoe, nossa, é uma resposta complexa, né? Espero que eu tenha conseguido aqui em 5, 6 minutos, mas que existe essa relação, né? Cada um
trazendo a sua contribuição e que no final das contas todos nós podemos melhorar nosso nível de felicidade, sim, cuidando da mente, do corpo, se libertando das paixões que nos prendem, mas aprendendo a compaixão e a amorosidade. Tá bom? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Até breve, até muito, muito breve.